This call is now being recorded. Good morning, second year. Ok, are you okay? Bom dia, segundo ano. Vocês estão bem? Vamos dar início à nossa aula dessa semana, né? Terceira semana da segunda unidade, né? Então vamos começar aqui. Eu vou começar a aula dessa semana fazendo um flashback da semana passada. Na semana passada, nós passamos lá pelo poema I Too e pela música Black or White, de Michael Jackson, né? Exibi o clipe para vocês, uma maravilha. Na hora que eu fui colocar a aula no YouTube, diz os direitos autorais da música que eu não pedi permissão para usar, me impediram. Eu tive que gravar a aula de novo. Quem assistiu a aula primeiro pode ver que ela ficou um pouquinho diferente, né? Mas eu havia me esquecido do detalhe dos direitos autorais. Vou tomar mais cuidado a partir de agora. Bom, indo lá, a trilha é sua. Coloque a mão na massa. Vamos observar nos textos lidos, I too e Black or White, são utilizados diferentes tempos verbais para expressar pontos de vista, sentimentos, comportamentos e ações. Vamos conhecer nos textos frases que expressam ações nos tempos presente, simple present, e futuro, simple future. Para isso, primeiro estude as situações de uso desses tempos verbais acessando o link. Bom, esse link aqui, ele dá esses dois tempos verbais. Eu vou disponibilizar, além desse link, lá no Google Sala de Aula de vocês, no Classroom, eu vou disponibilizar o link também para o meu blog, que eu tenho esses dois tempos verbais também, Simple Present e o Future, tá? Eu estava revisando o que foi feito semana passada, e eu percebi que essa atividade era importante, tá? Então eu coloquei essa atividade também para essa semana, essa tarefa também para essa semana. Essa semana vocês terão 3 tarefas, ok? São mais simples, tá? Mas ainda assim vocês terão 3. São mais rápidas de serem feitas, mas são 3. Porque senão eu deveria ter colocado essa aqui na semana passada. Ficaria com 3 do mesmo jeito. Bom, vamos lá. O pessoal está chegando agora. Você também pode pesquisar nos livros disponíveis na escola ou em sua casa. Simple Present e o Simple Future você encontra em qualquer lugar. Até aqui, você der um Google Simple Future, você vai encontrar informações sobre esse tempo verbal, tá? Bom, a atividade que eu planejei para vocês, a tarefa que eu planejei para vocês é idêntica a essa aqui, tá? É idêntica a essa. Ou seja, vocês vão... Eu acho que eu vou projetar a tarefa lá do roteiro que fica mais fácil de entender. Um minutinho. Vai chegar aí para vocês. Aí. Bom, essa é a tarefa 1, tá? Ela deverá ser entregue até o dia 24, que é de hoje a 8, segunda-feira da semana que vem. Tendo lido os textos, a I'm to Sing America, de Angus Hughes, e a música Black or White, de Michael Jackson, nas páginas 4 e 5 da trilha 4, extraia do texto frases no Simple Present e Simple Future. No Simple Future, frases que usam will e que usam going to. Eu pedi para que vocês registrassem suas respostas no formulário do Google. Eu vou deixar um formulário lá para essa tarefa, ok? Seria mais ou menos isso aqui. Você vai ter lá Simple Future, Simple Present, ações habituais. Registre as 6 frases. Tem 8 aqui espaços, mas me parece que eu pedi foi 6. E aqui Simple Future com will
ação não planejada, mas que pode acontecer com o will, 4 frases, e ação planejada ou prestes a acontecer com going to, 4 frases também. Basicamente, essa tarefa 1 é isso. É pegar o texto e a música, é pegar o texto e a música e selecionar frases que estejam no simple present ou no simple future. No caso do simple future, usando o will ou going to. Eu parei a apresentação para voltar para o caderno de apoio. Para que eu possa detalhar melhor para vocês. Ele vai aparecer daqui a pouco aí. Apareceu. Bom, como é que eu vou identificar essas frases? Minha ideia é de que vocês saibam o que é para fazer. Vocês vão dar uma olhada nos links disponíveis para saber exatamente o que é um Simple Present, o que é o Simple Future, para poder depois realizar a tarefa. Então, assim, Simple Present, ações habituais, são coisas que eu faço praticamente todo dia, que eu tenho o hábito de fazer. Por exemplo, I eat in the kitchen. Tem isso lá no poema I Too Am America. Eu como na cozinha. Bom, eu posso até, vez por outra, comer em algum outro lugar, mas a minha ação habitual é de comer na cozinha, certo? Por isso, Simple Present. Quanto ao Simple Future, o futuro, nós temos duas variações. Primeira, quando eu falo de uma ação não planejada, algo que pode ser que aconteça, eu sempre utilizo o verbo auxiliar o will. I will send the letter. Eu enviarei a carta. Ora, eu estou dizendo que eu enviarei, mas eu não tenho planejamento para fazer isso. Pode ser que eu faça. Por isso eu usei o will. Vocês vão ver que a abreviação dele é sempre junto ao sujeito com um apóstrofo e os dois L's. Indicam I will. I will. Né? Eu, alguma coisa no futuro. Bom, fica fácil identificar uma frase no Simple Future com o will, porque ou está escrito will ou está apóstrofo e dois L's. Então fica fácil identificar que aquela é uma frase que apresenta uma ação futura, que não foi planejada, que pode ser que aconteça. A outra variação do Simple Future seria uma ação planejada. Eu planejei aquilo. Ou ela está prestes a acontecer. Ela está praticamente pronta para acontecer. Nesse caso, eu faço uso do going to. Olha lá. I'm going to dance with my girl. Eu dançarei, ou eu irei dançar com a minha garota. Bom, ou eu estou indo fazer isso daqui a alguns momentos, coisa rápida, até chegar à ação futura, ou eu me planejo para fazer isso e tenho certeza de que vai acontecer porque eu me planejei, certo? Então, essa é a diferença dentro do Simple Future, entre uma ação não planejada, mas que pode acontecer o will, e uma ação planejada ou prestes a acontecer, que é com o going to, tá certo? Vocês vão pegar o poema, a música e selecionar. Essa frasezinha aqui é Simple Present, vou colocar nessa coluninha. Essa frase aqui é o will aqui, essa aqui indica um futuro não planejado, vou colocar aqui. Essa aqui, o going to aqui, essa indica uma ação planejada, vou colocar na outra coluninha. É isso que é para fazer, ok? Selecionar frases, extrair frases tanto do poema quanto da música. Alguém ficou com dúvida nessa primeira tarefa? Professor, olha o chat que eu fiz uma pergunta lá. Eu estou vendo aqui agora, por que a gente não usa o do e o das nisso? Bom, nisso, o do e o das a gente usa só no Simple Present, tá? Para construir frases negativas e interrogativas. Ok, Ariane? Como você vai notar, lá nos textos, as frases todas são afirmativas. Logo, não tem necessidade de do e das como auxiliar. Mas, na hora que aparecer, você já está sabendo. O do, o do e o das, eles entram nas frases para poder transformá-las em frases negativas ou interrogativas.
No caso do will, no caso do simple future, o will é verbo auxiliar, tá? Então não precisa de do e das. E no caso do going to, você vai perceber que nós temos o am, ou o verbo to be antes do going to. Quando a gente tem o verbo to be na frase, ele, além de sentido, também é verbo auxiliar. E aí não tem necessidade, tá? Está participando, ok? Ninguém levantou a mão. Então é isso. Essa é a primeira tarefa, ok? Vai ter lá o formuláriozinho bonitinho. É só pegar o poema e a música, selecionar as frases e inserir lá, tá certo? Bom, aí agora, aqui foi a outra tarefa que nós passamos, né? Aqui agora nós vamos lá para começar a próxima trilha, que é a trilha 5. A trilha 5 fala a respeito de... O tema é Female Empowerment. Alguém saberia me dizer qual a tradução para o título desse tema? Female Empowerment. Pode abrir o microfone e falar ou escrever. Cláudio está perguntando empoderamento feminino? Você confirma isso, Cláudio? Tá correto, é empoderamento feminino mesmo. Empowerment é empoderamento. Female, feminino. Então vamos lá. Ponto de encontro. Olá, estudantes. Hi, students. Today our class is going to be very important. Aqui está dizendo que nossa aula hoje será muito importante. Because we are going to talk about female empowerment. Porque nós vamos falar. Olha o going to numa ação que está prestes a acontecer. Nós vamos falar a respeito de empoderamento feminino. Então, como essa ação está prestes a acontecer, ao going to presente. Se eu fosse aqui dizer assim, nós falaremos de empoderamento feminino, mas eu não tivesse planejado a aula, estivesse aqui só num papo, que a conversa pudesse desviar, eu teria que utilizar o will, porque não estava planejado e eu não tinha certeza que ia acontecer, né? No caso aqui, não, usei o going to porque está planejado falar sobre isso e falaremos a partir de agora. Já sabemos que nem sempre as mulheres têm os mesmos direitos. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. E ainda que esta realidade foi se modificando ao longo do tempo. Mas será que as mulheres recebem tratamento igual ao dos homens pela sociedade contemporânea? O que é que vocês acham? Homens e mulheres são tratados de forma equivalente, são tratados de maneira igual na nossa sociedade? Ou um dos dois tem privilégios? Pode abrir o microfone e falar. Ariane, Marivan. Eu acho que os homens têm mais privilégios. Os homens têm mais privilégios. Quem falou? Foi Laila? Não, foi Laura. Ô, Laura, perdão. É porque aqui na frente do seu nome, aqui no celular, tem assim, fulano de tal, mais 19 pessoas. E aí acabou encobrindo o seu nome. Sim, Laura, você tem razão. Edivaldo disse, acredito que nem sempre. Olha, Edivaldo, em alguns locais, em algumas carreiras, tanto homens quanto mulheres têm direitos iguais, são devidamente respeitados da mesma forma. Mas na maioria não, viu? Na maioria não. É comum uma mulher estar no mesmo cargo que um homem e, por alguma razão, ela receber menos pelo aquele trabalho do que um homem. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? As mulheres já conseguiram muitos avanços, muita coisa já melhorou, mas, infelizmente, ainda tem coisas que são privilégio dos homens. Yasmin disse que a sociedade ainda é muito machista. Com certeza, Yasmin, com certeza. E olha que coisa intrigante. A maior parte dos lares no Brasil, eu vi isso em algum lugar, eu não me lembro onde, mas assim, a maior parte dos lares no Brasil, acredito que mais de 50% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres, né? Você chega em muitos locais, as mulheres estão chefiando, mandando,
coordenando, né, supervisionando, mas ainda assim, se ela estiver num cargo equivalente ao de um homem, ela ganha menos. Então, isso é privilégio, sim, dos homens. Né? Ícaro disse triste realidade, com certeza, Ícaro. Agora, cabe a nós mudar isso. Né? Então, assim, eu não sou comerciante, mas no momento em que, digamos, eu tenho um comércio e eu contrate homens e mulheres para trabalhar para mim, se eu acho isso injusto, eu devo, por questão de consciência, estabelecer que dentro da mesma função, independente de ser homem ou mulher, vai executar a função e vai ganhar o mesmo salário. Né? Aí isso vai depender de mim. Não adianta nada eu achar isso injusto e, na hora que eu tiver uma empresa, eu pagar homens e mulheres diferentes. Mulher tem mais noção das coisas do que o homem, com certeza. Com certeza. As meninas aí têm muito mais noção das coisas do que os rapazes da mesma idade delas. Né? A gente que é homem, a gente é meio desmiolado, tem hora. Na verdade, eu costumo dizer, nós homens somos monotarefas, né? A gente tem uma tarefa para fazer, a gente faz uma. As mulheres, elas têm uma tarefa para fazer, elas conseguem fazer 2, 3 ao mesmo tempo, a gente não. Né? As meninas conseguem realizar a atividade da escola, fazendo um trabalho em casa e conversando com alguém. A gente, se for fazer isso, alguma coisa vai dar errado se as 3 não derem. Né? Ariane, é bem isso mesmo. Então, vamos continuar aqui no Botando o Pé na Estrada. Imagine se você não pudesse fazer as suas próprias escolhas. Se alguém tomasse as decisões por você sobre, por exemplo, com quem você irá se casar, ou qual a profissão que irá seguir. Essa realidade fez parte da vida de muitas mulheres durante longo tempo, mas atualmente disse que elas estão se tornando empoderadas. Você sabe o que é empoderamento? E como as mulheres podem se tornar empoderadas? Converse sobre isso com as mulheres da sua família. Deixa eu ver o que o Tiago disse aqui. Tiago disse, já que o salário da mulher é menor do que o homem, por que as empresas não contratam só mulheres? Boa pergunta, Tiago. Boa pergunta. Na verdade, isso não é uma regra, né? Contratar somente homens ou somente mulheres. As empresas contratam as pessoas mais qualificadas, mas por alguma razão, que eu sinceramente desconheço, não trabalho no mundo corporativo, acontece sim da mulher ganhar às vezes um pouco menos, em média 20% a menos, em média. Eu imagino que se você tem um salário de R$ 100 a hora, contratar uma mulher para fazer a mesma tarefa que você, é bem possível que o empregador pague R$ 80 a ela, por hora de trabalho. Né? O correto seria pagar os mesmos 100. Mas, sim, então é isso. Falando de empoderamento feminino, a gente tem conhecimento pela história de que as mulheres passaram a votar depois dos homens, conseguiram o direito de votar, enquanto só os homens poderiam, elas conseguiram isso há muito tempo atrás, conseguiram entrar no mercado de trabalho, mas ainda assim existem restrições, né? A própria sociedade impõe essas restrições. Imagine vocês que precisou de uma lei que impedisse um empregador de demitir uma mulher grávida. Porque senão a mulher ia engravidar, ela ia perder o trabalho, ia perder o emprego. Né? Precisou colocar uma lei para a pessoa ter a consciência de que não é porque uma funcionária minha engravidou que ela vai deixar de trabalhar. Ou ela vai ter o direito dela de se afastar quando necessário, ir para cuidar do filho depois que ele nascer, durante um período de licença maternidade, mas não é por causa disso que eu posso demiti-la. Então precisou fazer uma lei para impedir as pessoas de fazerem isso, de demitir uma mulher só porque ela engravida. Né? Então, assim, são coisas bem descabidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no roteiro. Tá. Voltando aqui ao caderno de apoio. Lendo as paisagens da trilha. Para começarmos a perceber como as mulheres foram conquistando direitos na sociedade, assista ao vídeo Empoderamento das Mulheres, disponível no... aí tem o endereço aqui do YouTube.
Deixa eu ver se eu consigo projetar essa guia, porque precisa ter um cuidadozinho. Ah, tá aqui. Precisa ter um cuidadozinho com o direito autoral, senão a gente acaba tendo o vídeo impedido de circular por conta disso. Mas esse aqui não. São 2 minutinhos e meio só. Eu vou projetar aí para vocês, tá ok? Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Bom, esse aí foi o vídeo Empoderamento das Mulheres, tá? Eu vou voltar a projetar o caderno de apoio aqui. Então, como vocês podem ver, principalmente aí, viu, meninas? É investir na educação e na qualificação. Isso vai ajudar muito vocês a exigirem seus direitos e serem reconhecidas por eles. Aqui, continuando, ele diz, caso não possa assistir ao vídeo, não se preocupe, porque o texto Women o ajudará a responder as questões do roteiro guia. Mas não se limite a isso, você também pode ler outros textos que tratem do tema. Vamos ao texto 1, Women, mulheres. Women have had a secondary role in society. They have always stayed home doing house homework. They have been cooking, washing, and cleaning for centuries. Was that what they really wanted? Nobody asked them. The street has always been men's territory. Men have been going out of the house day after day to get money. This gave them economic independence and, in most cases, a feeling of superiority.
But then came this 20th century, and things have been changing gradually. Gradually. One of most significant changes for women happened with the suffragettes. They fought for the women's right to vote. Then, step by step, women have been conquering new rights and engaging in new movements. Nowadays, we see more women competing with men in professional fields. Some countries have women and presidents and prime ministers. Então, esse texto fala a respeito de mulheres, né? Aqui fala a respeito de como era a vida delas, questiona por que as escolhas eram feitas e elas não podiam participar dessas escolhas. Espera aí que eu estou adiantando demais. Aí. É isso. Esse roteiro guia aqui, ele será utilizado mais à frente, tá? Aqui nós temos algumas questõezinhas do tipo: In your opinion, are men superior to women? Na sua opinião, homens são superiores às mulheres? What does suffragettes mean? O que significa sufragistas? Sufrágio é voto. What is female empowerment? O que é empoderamento feminino? How can women become empowered? Como uma mulher pode começar a se empoderar? Aí nós vamos partir agora para o Explorando a Trilha, tá? Aí nós vamos partir agora para o Explorando a Trilha. Você conhece Nick Giovanni? Uma ilustre voz poética que se destacou na literatura afro-americana. Yolanda Cornélia Giovanni Jr. nasceu em 1943 em Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. É poeta e escritora formada em História pela Fisk University e pós-graduada na University of Pennsylvania e na Columbia University, em Nova York. Hoje é professora da Universidade de Virginia Tech. Ela é autora de poesias, obras de ficção, literatura infantil, gravações e 3 best-sellers que lhe renderam muitos prêmios e diplomas honorários de faculdade e universidade. Best-sellers são são os livros da melhor seleção, são aqueles livros que venderam muito, que são muito bons, tá? Os seus trabalhos discutem a história negra, as questões de gênero e de raça, a amizade, a solidão, além de devotar uma grande preocupação com a juventude negra. Tudo isso numa perspectiva de transformação social. Aqui tem um link para vocês acessarem uma biografia um pouco maior de Nick Giovanni, tá? Mas nós vamos continuar aqui. Você sabia que ler poemas é diferente de ler textos informativos e científicos, por exemplo? Isso porque a linguagem utilizada pelo poeta não é precisa. Ele usa e abusa dos vários sentidos de uma palavra, que uma palavra pode ter. Observe como isso acontece numa das produções poéticas de Nick Giovanni, cujo título é Women. Para ler e ouvir esse poema, vamos dar asas à nossa imaginação, registrando no caderno as sensações, e quanto a isso não. Tá? E as imagens, experimentar, não. Quanto a isso não. Agora não. Bom, nós temos aqui uma estrofezinha, tá? Do poema Women. O nome do poema é Woman, é mulher. Women é mulheres, no plural. O trechozinho diz assim: She wanted to be a blade of grass amid the fields, but he wouldn't agree to be a dead lion. Esse poema ele está completo aqui nesse. Gente, fugiu a palavra. Nesse link, tá? Ele está completo aqui nesse link
Na tarefa de vocês, eu vou colocar o poema também completo lá no roteiro. Né? Quem não tiver condição de acessar pelo roteiro mesmo já consegue ter noção do poeta completo. E aí ele tem dois questionamentos aqui, né? Qual o sentimento do eu lírico em relação aos desejos femininos? O eu lírico é a principal voz do poema, no caso. Aí ele pergunta também, como o homem se posiciona acerca dos desejos da mulher? Tudo isso baseado no poema, tá? Perdão. Aí nós temos uma tabelinha aqui que nós não vamos usar, e eu queria chegar, assim, temos novamente as duas mesmas questões, eu vi redundância nisso, então não quis utilizar. E aí, nós vamos para essa parte aqui. Desculpe. Nós vamos para essa parte aqui, que é o link para o poema. O link para o poema declamado, tá? Eu vou compartilhar com vocês para a gente poder assistir aí. Tá meio devagar, mas tá indo. She wanted to be a blade of grass amid the fields, wouldn't agree to be the dandelion. She wanted to be a robin singing through the leaves. Gente, peraí, eu vou voltar. Eu vou dar uma pausa. Eu vou voltar. Tá certo? Porque eu me esqueci das legendas. Eu vou colocar a legenda em inglês para que vocês possam acompanhar o que está sendo dito, tá certo? Mas, se vocês forem acessar em casa, vocês podem colocar a legenda em português também, tá bom? Também não, é um ou outra, mas você pode escolher a legenda em português. She wanted to be a blade of grass amid the fields, but he wouldn't agree to be the dandelion. She wanted to be a robin singing through the leaves, but he refused to be her tree. She spun herself into a web, and looking for a place to rest, turned to him, but he stood straight, declining to be her corner. She tried to be a book, but he wouldn't read. She turned herself into a bulb, but he wouldn't let her grow. She decided to become a woman, and though he still refused to be a man, she decided it was all right. O poema é curtinho, né? Edivaldo, não entendi nada, mas beleza. Edivaldo, você pode voltar lá depois, acionar pelo link, vai cair no poema, e aí lá você escolhe a legenda em uma portuguesa, se for o caso. Então, aqui, vamos voltar aqui para o caderno de apoio. Eu queria mostrar o poema para vocês, né? A declamação de um poema em língua inglesa, e aqui a gente encerra de apoio por aqui. Vamos dar uma olhada nas outras tarefas que nós temos para a semana, para fazer ao longo da semana. Eu vou lá para o roteiro. Eu já passei a primeira tarefa, que foi essa aqui, para fazer a seleção das frases no presente. Chegou. Para fazer a seleção das palavras, das frases no Simple Present e no Simple Future, lá no poema I Choose Sing America, e na música Black or White. Né? A tarefa 2, vamos lá. Tarefa 2. Entregar até o dia 24 também.
Depois de assistir ao vídeo Empoderamento Feminino, Empoderamento das Mulheres, nós assistimos, o link está aqui até abaixo, quem quiser assistir de novo, fica à vontade. E ler o texto Women, que nós já lemos também, está lá, vocês podem ler novamente. Responda as questões oferecidas. Quais questões são? São essas aqui da tarefa 2, ó. A tarefa, eu coloquei o nome de Empoderamento das Mulheres, texto 1. In your opinion, are men superior to women? What does suffragettes mean? What's female empowerment? How can a woman become empowered? São 4 questões, tá certo? São 4 questões. Observe que elas estão em inglês, logo a resposta deve ser dada em inglês, certo? Alguma dúvida aí a respeito dessa tarefa de número 2? Pode colocar aí no chat. Não. Beleza, então tá tudo tranquilo. Vamos ver então o que é para fazer na 3. Ícaro já colocou um no ali em inglês. Muito bem, Ícaro. A tarefa 3, o que é para fazer? Depois de ler o texto, depois de ler o poema Woman, de Nick Giovanni, vocês assistiram ao vídeo com ele, pode a declamação do poema, vocês podem assistir de novo. Através daquele link, vocês vão ter o poema completo, e se eu não estou enganado, deixa eu só observar aqui. Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o poema completo, eu já vou deixar ele no roteiro também, tá? Quem não conseguir acessar, tem ele no roteiro. Women. Woman. She wanted to be a blade of grass amid the fields. E aí vai. Bom, o que eu vou fazer na tarefa 3? Opa, o som não bateu agora. Depois de ler novamente o poema, ou assistir ao vídeo lá com a declamação, com as legendas em português, responda as questões pedidas. Quais questões eu estou pedindo? Essas aqui da tarefa 3, ó. Tarefa 3, poema Woman. Qual o sentimento do eu lírico em relação aos desejos femininos? Como o homem se posiciona acerca dos desejos da mulher? Isso em português, ok? Então, vocês têm tarefa 3, responder essas 2 questões. Tarefa 2, responder essas 4 questões em inglês. E tarefa 1, pegar o poema I Choose Sing America e Black or White, selecionar frases para colocar aqui. Vai haver formulário para vocês colocarem isso tudo lá no Google Classroom de vocês, ok? Minha sugestão é que vocês baixem o roteiro, realizem a atividade primeiro, dando as respostas aí, anotando as respostas, e depois abra o formulário e insira as respostas lá. Alguma dúvida a respeito de alguma das atividades? Sim? Não? Ok, eu vou parar a gravação. Eu vou me despedir apenas para parar a gravação, ok? Goodbye, see you next week.